população humana vem crescendo, vivendo mais, e claro que dessa forma a gente está exigindo mais recursos naturais e de uma forma que a gente não está respeitando os limites dos fluxos naturais do planeta. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. O consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. A Amazônia tem hoje 85 milhões de cabeças de gado, 3 para cada habitante. Nos últimos 40 anos, desapareceu um pedaço de floresta do tamanho da França e a maior parte virou pastagem. A internet veio ajudar muito a nossa causa, porque a gente, com isso, o que aconteceu? A gente furou o poder da grande mídia, que não deixa a gente entrar lá com informações, porque quem financia a grande mídia? É a indústria da carne. Recentemente, um colega nosso, uma ONG colega nossa, tentou veicular um videozinho mostrando um pouco da realidade de como esses animais são criados para abate, etc., pagando, bateu na porta de todas as grandes redes de televisão, nenhuma aceitou, mas 3 dias antes de iniciar a veiculação, disse que deu um problema, que não ia poder veicular e devolveu o dinheiro. E apenas uma, que foi a Rede Globo, foi sincera e disse: eu não vou veicular porque o meu maior patrocinador, o meu maior cliente é a indústria da carne. Então ele não vai falar mal, entendeu, da carne. Isso acontece. Agora, isso é o jogo do mercado, obviamente a gente sabe disso. Mas a internet está nos ajudando. Porque a internet, qualquer um na sua salinha, entendeu? Lá no seu quartinho, pode produzir ou então veicular essas informações que a gente até tem. Por exemplo, a doutora Margaret Chan, que é presidente da Organização Mundial de Saúde, ela disse recentemente que a era da medicina moderna acabou. Por quê? Porque daqui para frente os antibióticos não vão fazer mais efeito e a gente vai começar de novo a morrer de um ralado no joelho, de uma dor de garganta. Por causa disso, o antibiótico não faz mais efeito. E por quê? Porque a gente está saturado de antibióticos que vem na carne, que o consumidor come e aí depois o antibiótico, quando ele fica doente, não faz mais efeito. Here you go, Leo. Psst. Leo. Who are you? And how did you know my name? I am Muphius, and I know a lot about you. Have you heard of the Matrix? The Matrix? Do you want to know what it is? Okay. The Matrix is all around you, Leo. It is the story we tell ourselves about where meat and animal products come from. This family farm is a fantasy. Take the blue pill and stay here in the fantasy. Take the red pill and I'll show you the truth. Welcome to the real world. Wow! What is this horrible place? This is a factory farm, Leo. Places like this are where most eggs, milk, and meat come from. How did this happen? I'll show you. In the mid-20th century, greedy agriculture corporations began modifying sustainable family farming to maximize their profits at great cost to both humans and animals. Factory farming was born.
Animals are packed as closely together as possible. Most never see sunlight, touch ground, or get fresh air. Many can't even turn around. These cruel conditions cause fights and disease amongst the animals. To fix this, the corporate machine began systematic mutilations, practices such as debeaking chickens. And they started adding a constant dosage of antibiotics to their feed, just to keep these poor wretches alive. This overuse of antibiotics breeds super strains of resistant disease-causing germs. Every day we get closer to an epidemic that cannot be stopped. Ew! What's that smell? 12 million pounds of excrement. This pollutes the air and groundwater. That's why communities near factory farms often suffer from high levels of related sicknesses. Well, it smells like shh. And what's more, factory farming corporations have been destroying communities and mistreating their workers for decades. Since 1950, over 2 million small hog farms have disappeared. If they continue at this rate, there'll be no real independent family farms left. That is the Matrix, Leon. The lie we tell ourselves about where our food comes from. But it's not too late. There is a resistance. Count me in! As pessoas que estudam a realidade do que está acontecendo e tal, elas têm as informações. Só que é muito lento para penetrar. Por quê? Porque a indústria que está montada aí, ela domina. Now we are faced with the inevitable aftermath. This is evident in health reports due to our over-excessive consumption of animals. Cancer, heart disease, osteoporosis, strokes, kidney stones, anemia, diabetes, and more. Even our food has now been affected, and at its very source. With antibiotics used to promote weight gain in animals who can't gain weight under the stressful, overcrowded living conditions in factory farms. With the overuse of pesticides and insecticides, or artificial hormones designed to increase milk production, litter size, and frequency. With artificial colors, herbicides, larvicides, synthetic fertilizers, tranquilizers, growth and appetite stimulants. It's no wonder that mad cow disease, foot and mouth disease, physteria, and a host of other animal-related abnormalities have been unleashed on the human public. Outro fator em que as grandes indústrias de carne vêm influenciando é a poluição das águas de rios e oceanos. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. Algumas espécies de peixes no mar não têm mais machos, só tem fêmeas. Graças ao índice elevado de estrógeno, eles vão acabar com aquela espécie. Os rios estão contaminados com estrogênio. O pessoal dá hormônio para os animais de corte engordarem e aumentarem. Eles fazem xixi no chão, vai para o lençol freático. Nós estamos tomando hormônio hoje demais. Hormônio estrogênico, feminino. E o número de câncer também, estrogênio dependentes, estão aumentando, como o de mama e como o de próstata. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes, ou hoje em dia algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque apesar de diversos programas não tem um tratamento conveniente. Então vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano.
E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Um rio morre quando não existe oxigênio suficiente na água ou quando uma grande quantidade de produtos químicos é eliminado na água, ocasionando a morte dos peixes. E a maior contribuidora para essa morte dos rios são as indústrias produtoras de carne. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né, fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né? Sem falar e de outros animais, né? Quando se fala no consumo de água, não se pode pensar apenas naquela que a gente vê saindo do chuveiro ou das torneiras. Existe também a que não se enxerga, ou que poucos se dão conta do seu uso. Estamos falando da chamada água virtual. Pera. Água virtual? Por exemplo, os milhares de litros consumidos para se produzir apenas 1 quilo de carne de boi. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. Em nível global, a indústria de carne consome de 34 a 76 trilhões de litros de água por ano, sendo responsável por 1/3 do consumo de toda a água do mundo. A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. Os milhões de litros para se produzir 1 hectare de soja. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas encontram-se subnutridas no mundo. E de uma coisa não dá para discordar. Nós temos alimento suficiente para garantir o sustento de toda essa gente. A questão aqui é principalmente a sua má distribuição. Em países com alto nível de desnutrição, 82% dos grãos produzidos internamente serão destinados ao alimento de um gado que vai abastecer, no futuro, a mesa de países de primeiro mundo. E aí, o que a gente vê na televisão? Tome banho de 5 minutos, ou não tome banho, né? Não deixe a pia ligada, dê menos descarga. Claro que todas essas medidas são importantes, são coisas que a gente tem que ter consciência até para a gente levar uma vida mais consciente e mais sustentável. A gente tem essa ideia de que a maior parte do consumo de água doce que a gente tem no planeta vem do nosso consumo, né? Do consumo, assim, do dia a dia. De tomar banho, de lavar roupa, desse tipo de coisa. E as pessoas, né, acabam orientando a gente a gastar menos água, não lavando seu quintal, tomando banhos mais rápidos e esse tipo de coisa. Mais de 50% de toda a água doce que a gente usa no planeta, ela é destinada para pecuária. No sentido de que dar água para os bichinhos beberem e para regar toda a plantação de soja e milho, que são os 2 principais grãos que os bichinhos consomem. A gente ainda está acabando com a água para criar esses animais. Então é muito importante a gente se conscientizar disso. Quando vocês começam a estudar um pouquinho mais sobre o porquê não consumir tanta carne, e eu não estou falando aqui pra todo mundo virar vegetariano, vegano, eu tô aqui só te colocando essa reflexão. Você pode sim diminuir um pouquinho do seu consumo. Tem aquela campanha que as pessoas fazem, né? Segunda-feira sem carne. Poxa, por que não tentar aderir? Se você pensar, só de você não consumir carne às segundas-feiras, é como se você reduzisse mais ou menos 14% do seu consumo de carne, que é muita coisa. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que
porque o dióxido de carbono ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo, ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico. Mais gases de efeito estufa. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne. Porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis. Porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do Rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui o sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. All you see is, tá vendo? Sua direita aqui? So you see that road? Yeah. This is how everything starts. Everything starts with a small logging road going to the forest, access the lumber. They cut only the lumber that has commercial value, and then they leave. Then the road stays, and then a cattle rancher arrives, and then he starts cutting the remaining tree, burns everything to put cattle. And cattle is not even natural of the Amazon. It's not even supposed to be. No, definitely not. They are responsible for 65% of all deforestation in the Amazon. You gotta be kidding me. No, I'm not kidding. What do you see down there? Pastures, only some patches of forest. I mean, look over there. Look at the cattle. There's like sporadic cattle for all of this like dry land. Imagine the destruction of this beautiful forest to produce cattle. You know, when you eat burger, you don't realize that your burger is coming from here. From rainforest destruction. We already lost 20% of the Amazon. Shocking, isn't it? Na Amazônia, mais de 750 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. 2/3 foram transformados em pasto, o equivalente ao tamanho da Espanha. Tudo começa assim. Uma pequena estrada de terra é aberta na floresta.
por onde entram madeireiros interessados no corte das árvores com maior valor comercial. Quando acabam de cortar e deixam a área, chega o fazendeiro de gado pela mesma estrada, corta todas as árvores remanescentes e bota fogo em tudo para fazer pasto. Aí, o gado se espalha, uma imensidão de território só ocupado por ele. A pecuária extensiva ainda é a maior responsável pela derrubada de floresta na Amazônia brasileira. É um ciclo vicioso. Após a derrubada da floresta, o pasto se degrada rapidamente, exigindo assim novas aberturas na floresta. 38% de toda a carne produzida no Brasil vem da Amazônia. Somos o maior exportador de carne do mundo. Não seria exagero dizer que o desmatamento pode estar no seu prato. Até agora, já são 20% de toda a Amazônia que se foi. Todo esse pasto. E pensar que era tudo floresta. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada. Ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não, quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis, passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Saiba a origem da carne que você consome. Você sabe de onde vem essa carne? Imagina você no supermercado, tranquila, fazendo suas compras, numa boa. Até o momento que você passa no açougue e pega uma carne. Você sabe de onde vem a carne que está no seu prato? Não vá me dizer que sua resposta é do supermercado. Então, deixa eu te contar. Mais de 60% das áreas desmatadas são ocupadas com pecuária, o que torna a pecuária a principal responsável pelo desmatamento da Amazônia. Sabia que os supermercados brasileiros não sabem de onde vem toda a carne que vendem? Acredita? Eles não têm como garantir que a carne que vendem é livre de desmatamento. Os supermercados têm o poder de parar de comprar de frigoríficos ligados ao desmatamento e impedir que a carne contaminada com a destruição da floresta chegue à sua mesa. Você tem o direito de saber. Porque a gente precisa colocar a Amazônia na frente dos bois. A pecuária continua sendo o principal motivo de destruição da Amazônia hoje. 60% das áreas desmatadas na floresta são hoje ocupadas por gado. E aí esse gado é vendido pra gente, pro nosso consumo. Você, consumidor, tem o direito de ter acesso a uma carne que não esteja contaminada com desmatamento, com trabalho escravo, com a violação dos direitos indígenas. A floresta tá cortada. A gente tava pensando, a gente já conhecia mais ou menos a causa. É porque ela correu. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores,
Isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Pastos no lugar de floresta. A indústria agropecuária e sua relação direta com o desmatamento da Amazônia é o tema do documentário Sob a Pata do Boi, dirigido por Márcio Izenci-Sá. Se for pensar que está em torno de 202 milhões de hectares, né? A população brasileira está beirando também uns 200 e a gente tem mais de 200 milhões de cabeças. É uma loucura você pensar essa métrica, né, de um boi por hectare por cabeça, né, por pessoa. Então isso é realmente insustentável, isso não tem como continuar. E não adianta só tentar reduzir ou criar confinamentos para a pecuária se você não pensa efetivamente para que você precisa comer tanta carne, por que você precisa produzir tanta carne, e não vai adiantar só um debate no Brasil se a China continuar comendo, se a União Europeia continuar comendo, os Estados Unidos. É preciso repensar, em nível global, os hábitos alimentares da população. Um consumo mais consciente é possível. Grande parte dos problemas relacionados ao meio ambiente estão relacionados às nossas escolhas alimentares diárias. Sendo bastante resumido, assim, o que mais a gente pode fazer é realmente a redução do consumo de alimentos de origem animal, porque realmente a produção de carne, a produção de lácteos, ela tem uma maior uso de recursos naturais, como uso de água, uso de terras agrícolas, emissão de CO2, metanos e gases que estão alterando a temperatura da terra, mexendo nos ecossistemas. Reduzir o desperdício, comer o necessário e comer de preferência aquilo que está na época e plantado próximo a você. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós aqui, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Pegue a picanha das fazendas ilegais da Amazônia. Espete. Depois salgue. Agora o fogo. Queime milhares de hectares de floresta virgem. Deixe a fauna e a flora assando lentamente, até destruir tudo e ficar só erosão. Pronto, pode servir. Churrasco de desmatamento. É isso que você come. Está muito claro uma coisa. A pecuária foi o principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica. Foi o principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. O momento em que a demanda anual da humanidade em relação à natureza ultrapassa a capacidade de renovação dos ecossistemas. Então, a ideia do Dia da Sobrecarga é alertar o momento que a gente entra nesse chamado cheque especial, quando a gente começa a utilizar mais recursos do que o planeta tem capacidade de regenerar. Este é um momento crucial para levar adiante a discussão sobre políticas públicas que possibilitem um comportamento sustentável. Que olhar os programas dos candidatos é fundamental e discutir, questionar esses programas, porque na verdade você não quer continuar repetindo esse modelo de sempre. Né? A ideia é como você faz uma ruptura de transição de futuro, porque da forma que está só tem aprofundado desigualdade, só tem aprofundado impacto ambiental e nesses últimos anos é o que a gente vem percebendo que é o que está sendo feito e numa bancada que nem ouve a população. Mesmo o caso dos agrotóxicos agora foi, né, muito emblemático novamente. O Código Florestal foi a mesma coisa. Mesmo a população, a maioria sendo contra, eles aprovaram do jeito que eles querem. Então a gente tem que mudar isso.